Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, primeiro trimestre de 2022. Não é inscrito no canal? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. Roda a vinheta! Aê! Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, é a lição do primeiro trimestre de 2022. O tema geral deste trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Temos um textual nesta terceira lição deste primeiro trimestre de 2022. O textual está em Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Temos a verdade prática, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A inerrância da Bíblia é o tema da terceira lição deste primeiro trimestre de 2022. Leitura diária e segunda a sábado, temas importantíssimos para nosso enriquecimento espiritual. A leitura bíblica em classe está dividida em dois livros. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 21, depois Hebreus, capítulo 10, versículos de 15 ao 17. Muito bem, você vê aí na sua tela e vai lendo e acompanhando em casa, é apenas um panorama da lição. Temos a apresentação da lição, que aqui no primeiro tópico temos que informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. No segundo tópico, temos que explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. E no terceiro tópico temos que contestar que a Bíblia é a verdade de Deus. Muito bem. Temos aqui uma introdução à infalibilidade da Bíblia, né? E a sua inerrância são vocábulos que apontam a sua veracidade, né? Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que a Bíblia é verdade em tudo o que diz, quanto em questões espirituais, históricas, científicas. Nesta lição nós veremos a inerrância e a preservação e a verdade da palavra de Deus. Muito bem, será que a Bíblia contém erro? Aí quando alguém diz que Josué orou e o sol parou, se é a terra que gira, foi o vocabulário da época humano. E não se tinha o conhecimento que tem hoje, que o que gira não é o Sol, é a Terra que gira. Então, é somente uma interpretação da época de falta de conhecimento. Mas a verdade é que, possivelmente, a Terra parou. Muito bem. O primeiro tópico da lição, o que é a inerrância da Bíblia? É justamente isso, que a Bíblia não contém erro. Nesse primeiro tópico você vai ver também que a palavra de Deus é pura e é sem falha. Você vai ver nessa lição que a Bíblia não contém erro. Por que não contém erro? Porque ela é infalível, inerrante, inspirada, palavra do Deus Todo-Poderoso, um Deus que não falha, um Deus que não erra. Sua palavra também não tem erro. Aqui não é palavra de políticos, de homens falhos, de pessoas corruptíveis, porque o trono daqui é corruptível, mas o trono do céu não tem corrupção. Observe que a inerrância da Bíblia, o que é isso? É que não contém jamais uma contradição. 40 autores, escritores, de lugares diferentes, épocas diferentes, mas não entra em contradição. Não é verdade? O conceito de inerrância bíblica, o primeiro tópico, subtópico,
É a doutrina que nós estamos estudando, né? Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos. Em todos os demais temas, a Bíblia não tem erro. Ela é infalível, irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Amém? Não contém erros. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e a inerrância infalível, completa e inspirada palavra do Deus Todo-Poderoso. Salmo 19, versículo 7. Segundo ponto do primeiro tópico da lição, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Provérbios, capítulo 30, versículo 5, vai dizer que a palavra de Deus é pura. Também no Salmo 18, versículo 30, diz que a palavra do Senhor ela é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito, segundo Samuel 22 e 31. Cristo também ele assegurou que a palavra de Deus ela é infalível e não passará. Pode passar o céu e a terra, pode se desfazer, mas a palavra de Deus permanece. Nem um J, nem um tio, como diz no textuário, se omitirá daquilo que tem que ser cumprido. Não é verdade? Quando nós olhamos para esse textuário, lembrando que não existe nenhuma cópia original dos manuscritos da Bíblia Sagrada, da palavra. Não existe nenhuma cópia, não existe nenhum manuscrito original. Não existe mais os originais. O que existe são cópias fiéis dos originais. Deu para entender? Muito bem. Olhando para este textuário rapidamente, é o que eu gostaria de comentar. Que quando Cristo disse que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirá da lei. Há uma Bíblia, a King James atualizada, capítulo 5 e o versículo 18. Você vai ver aí na sua tela o que está escrito. Porque não há inerrância na Bíblia, mas as traduções Almeida e outras traduções podem vir com alguma falha, algum erro, porque são pessoas, são pensadores, pode vir com alguma falha. Este textuário mesmo, você vai ver que o vocabulário hebraico as palavras, as letras no hebraico, não contém o J e não contém o tio. Você vai ver que no hebraico não é Jacó, no hebraico é Yaakov, começa com Y com som de I. No hebraico não existe José, no hebraico é Iosef, E Jeová, no hebraico é Iavé. Então, quando Cristo disse aqui que não se omitirá nem um J nem um tio, então aqui não está sendo fiel esse texto ao hebraico original, porque no hebraico não existe J e não existe o tio. O que existe, segundo o texto aí dessa Bíblia que você está vendo aí na tela, o que existe é o I, é o Y com som de I, Então é o que está escrito aí na tela, veja. Não se omitirá nem o I e nem o traço. No lugar de tio está o traço. Este traço quer dizer, está falando provavelmente daquele traço que vai diferenciar uma letra da outra. E vai diferenciar o significado de uma palavra. Você vê gravata e gravatar. São palavras idênticas. O que diferencia é o acento, é o traço. E o I, ele é a letra menor
do alfabeto hebraico. O I ocupa pouco espaço, é menor. O que o texto está querendo não está errado. O que o texto está querendo dizer aqui na nossa lição é que não se omitirá, por mais que seja pequeno aos nossos olhos, ou insignificante, o que está na lei, o que está na Bíblia, o que está na palavra, não vai deixar de se cumprir. Passe o tempo que passar, a palavra continua sendo fiel e se cumprirá na íntegra, né? Mas é bom a gente ter esse conhecimento de que não existe J nem tio no alfabeto ou no vocabulário hebraico. O que existe é o I e o traço, e também o Y com o som de I. Muito bem. Neste terceiro ou neste segundo tópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Preservou como? As cópias originais? Os papéis? O papiro? Não. O Espírito Santo preservou nos corações também, né? Ao longo desses anos, gerações e gerações se passam e a palavra está preservada pelo Espírito Santo no nosso coração e na nossa mente, né? Porque os manuscritos originais não existem mais, é o que está dizendo a lição, é uma verdade. Esses manuscritos originais são chamados de autógrafos. O que é um autógrafo? É quando você chega e pede um autógrafo ao artista, alguém famoso, autografa aqui o CD, o livro, não é verdade? Isto é um autógrafo, que é algo escrito do próprio punho do autor, não é? Ou de seu escrevente. Romanos 16, 22. Nestes textos originais foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos. Que documentos são esses? Que não existem mais. Os manuscritos autógrafos originais não existem mais. O que existe são os manuscritos apógrafos, que são as cópias fiéis dos originais. O que existe agora são cópias. Os autógrafos, os originais, não existem. Agora os apógrafos existem. Cerca de mais de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos. A maioria deles em hebraico, grego e latim. Então não existe mais a cópia, não existe mais a original. Os originais não existem, mas as cópias fiéis são as que existem. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma vez na redação primária da palavra de Deus, o autógrafo. Então, não existem mais as cópias, os autógrafos, os originais, mas existem as cópias dos originais. Muito bem, né? E o que são os apócrifos e pseudo-epígrafos? Observe que nesse terceiro ponto do segundo tópico, a pergunta é: o que são os apócrifos? Lembra que os manuscritos, as cópias fiéis, são chamadas de apógrafos. E agora nós vamos ver sobre os apócrifos. Apógrafos são as cópias dos originais. Isso são apógrafos. E apócrifos e pseudo-epígrafos, você vê o que significa aí no vídeo. Muito bem, os apócrifos são esses que estão na Bíblia Católica, a Bíblia Romana, que contém esses livros que são chamados Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Baruque e outros. Eles não são considerados inspirados por Deus, são apócrifos, porque existem anacronismos, que são erros e falhas na declaração de datas, né?
também contém doutrinas falsas e umas práticas que são divergentes da Escritura Sagrada, tal como a oração pelos mortos. Em Macabeus é registrado a oração pelos mortos, quando a Bíblia, mesmo o livro inspirado, nos conduz ao pensamento que não podemos ter essa relação de orar pelos mortos, né? Muito bem. E o que são pseudo-epígrafos? São falsos escritos em que pessoas escreveram livros atribuindo a Pedro, Paulo e outros apóstolos, Tiago. Esses são os pseudo-epígrafos, falsos escritos, falsos livros que alguém atribui a quem? Ao apóstolo Paulo, a Pedro. O que Pedro escreveu está em 1º e 2 Pedro, né? O que Lucas escreveu está em Lucas e em Atos dos Apóstolos. São os livros canônicos inspirados por Deus. Muito bem. Rapidamente encerrando o 3º tópico. Só um panorama da lição aqui. As verdades nas Escrituras. A Bíblia é verdadeira e plena. É verdade e plena. A Bíblia ensina que Deus é verdade. Também ensina que a sua palavra é verdade. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Tito, capítulo 1 e versículo número 2. Segundo ponto do 3º tópico, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, né? Como alguém aí que segue uma doutrina em que houve uma profetisa, uma pseudo-profetisa, que teve uma revelação, escreveu o livro, e eles juntam a Bíblia com o livro desta profeta ou profetisa que eles têm lá, né? A Bíblia não precisa de ajuda. A Bíblia por si só ela é a infalível e inerrante palavra de Deus Todo-Poderoso. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Mateus 24:35, verdade histórica e científica. No ponto 3 do 3º tópico, cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmo 12, versículo 6. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. Então, na verdade, a Bíblia não tem erro algum. O erro que pode haver é o erro, como eu já falei, dos escritores, como aqueles que fazem, que lançam, né, algumas Bíblias por aí, alguns escritores famosos, né? Tem o Thompson, tem o escritor da Bíblia Pentecostal, e existe também outros tradutores da Bíblia. Pode haver um erro na tradução, no tradutor, mas no texto original, que não existe mais, só existem cópias dos textos originais. Então, a verdade é que o erro pode haver sim, em qualquer tradução. Traduções que ficam distantes dos originais. Querem enfeitar muito, aí fica distante dos originais. Mas a Bíblia em si não tem erro. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.